Queridos amigos, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o ensinamento do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E para iniciar as nossas reflexões, nós vamos lembrar de um fato da vida real. Aliás, este capítulo e esses trechos que nos foram reservados e indicados, eles dizem mais as atitudes, então nós vamos citar alguns casos da vida real. Esse caso, ele aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, mais precisamente há mais de um século. E ele diz respeito a um encontro que um empresário, na época um empresário americano, ele foi até uma pequena cidade a negócios. E nessa cidade, ele e o seu motorista, eles foram tomar um lanche. Estavam numa lanchonete. E como acontece, como a gente vê muito comumente nas pequenas cidades, em frente à lanchonete, brincando na rua, tinha um grupo de jovens, crianças, os garotos. Estavam brincando, sem movimento à rua, sem movimento de carros e nada que atrapalhasse, eles brincavam. As crianças brincavam na rua. E uma dessas crianças tinha um pequeno defeito em um dos pés. Isso fazia com que ela não conseguisse acompanhar os demais na brincadeira que estavam desenvolvendo. Então, o empresário pediu para que o seu motorista localizasse a família daquele jovem. E não era fácil, porque a cidade era uma cidade pequena e todo mundo conhecia aquele jovem. E então o motorista foi e voltou com a notícia, e o empresário foi até a casa daquele jovem e falou com a família: olha, se vocês concordarem, eu levo o filho de vocês para um tratamento. Vamos ver uma consulta a um especialista. Vamos ver o que é possível se fazer, porque eu estava vendo lá ele brincar e a dificuldade que ele tem é muito grande. Então, é possível que tenha alguma solução. A família, que já havia se acostumado com aquela situação, não colocou ali muita perspectiva. A expectativa não foi tão grande assim, mas eles concordaram. No final das contas, eles concordaram e o motorista daquele empresário ficou encarregado de providenciar o necessário para que o jovem, a criança, fosse levado a um especialista. Ele foi internado num hospital e passou por 5 cirurgias, depois dos exames preliminares. E depois dessas 5 cirurgias, ele estava completamente recuperado. Os 2 pés estavam exatamente iguais, não tinha diferença nenhuma. Ele usava agora calçados iguais, porque antes tinham que ser diferentes. Ele andava de uma forma normal. E quando ele voltou para casa, ele só pediu ao empresário e ao motorista, que o empresário foi levar, que o deixassem entrar primeiro, sozinho, para que a família tivesse uma noção, tivesse uma ideia do que tinha acontecido. Porque ele mesmo, a criança, não acreditava. Tamanha a sua alegria. E assim foi feito. Ao ser apresentado à família, ao se apresentar à família, todos ficaram maravilhados com aquela situação. A criança estava recuperada. O empresário havia feito algo que ninguém sabia, ninguém conhecia, mas os familiares, ao perguntarem para o motorista por que é que ele faz isso, não sei. Ele tem esses arroubos, de vez em quando ele faz essas coisas e ninguém fica sabendo exatamente por quê e nem
Em que condições as coisas acontecem? Esse empresário foi, entre nós, Henry Ford, aquele que aplicou por primeira vez na indústria de montagem automobilística a montagem em série, de forma a aumentar a produtividade e diminuir os custos. E até hoje nós conhecemos as marcas dos produtos, não apenas automobilísticos, da indústria ou das indústrias de Henry Ford, ou que decorreram da atividade de Henry Ford. Perguntado para o motorista por que é que ele faz isso, ninguém sabe. Ele simplesmente faz, as pessoas não ficam sabendo. Então, quando nós olhamos essa resposta, vamos de encontro ao estudo da manhã de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Allan Kardec traz de volta os ensinamentos de Jesus no tocante a que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E, lembrando o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, nós lembramos com Kardec: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a recomendação é que o bem seja feito em segredo, com pouca divulgação. É verdade que existem bens, existem boas ações, existem atitudes que, se ninguém ficar sabendo, passam despercebidas e não existem aquelas pessoas que possam agregar a este trabalho no bem. Existem muitas pessoas que não aceitam o bem. A recomendação é fazermos o nosso melhor sem alarde, sem mais divulgações. As pessoas, às vezes, não estão preparadas para receberem qualquer tipo de ajuda, porque muitas vezes se fala em ajudar as pessoas. E quando nós somos convidados a realizar esta ajuda, esta ação no bem, muitas vezes imagina-se que nós, e isso é uma realidade, que nós estamos trabalhando com isso a superação dos nossos próprios vícios morais. Nos entregamos à ação no bem, logicamente, isso vai colaborar, contribuir, para que superemos alguns vícios morais que trazemos de outras épocas. Entre esses vícios morais está o egoísmo. O egoísmo que alguém aqui é egoísta? Não. Graças a Deus, ninguém. Então, mais um centro onde ninguém é egoísta. Então, do que decorre? De onde vem o egoísmo? O egoísmo vem daquela fase mais primitiva em que nós excedemos, cometemos excesso no desenvolvimento e na incorporação dos valores que decorrem dos instintos, ainda nas fases mais primitivas. Exageramos lá e isso vem permanecendo conosco. Isso vem permanecendo conosco de etapa em etapa, desde as épocas mais recuadas. Então, são as ações no bem, que nos, entre outras ações, a ação no bem, que nos ajudam a superar este vício. E se nós lembrarmos, fazer o bem sem alarde, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, na recomendação de Jesus, lembrada por Mateus, nós nos lembramos de N casos, vários casos, várias situações de que se tornaram, foram noticiadas, e várias situações que nós conhecemos na intimidade, daquelas pessoas simples que conosco convivem no nosso dia a dia. E essas situações, muitas vezes, nos convidam a refletir. Nós vamos encontrar, entre essas ações de pessoas que ficaram anônimas, ninguém imaginava
que agiam dessa forma, entre aquelas pessoas que ninguém imagina que agem dessa forma, nós vamos encontrar ele foi embaixador do Brasil em Paris, entre os anos de 1922 a 1944. Trata-se de Luiz Martins de Souza Dantas. Luiz Martins de Souza Dantas foi um dos melhores embaixadores que o Brasil teve no exterior naquela época. Ele era considerado uma pessoa prática, uma pessoa dinâmica, realizava encontros entre líderes internacionais em serviço do Brasil. Ele realizava determinados eventos onde ele tinha a convivência de reis, rainhas, governantes, presidentes, primeiros ministros, governantes da Europa e do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que se reuniam muitas vezes em Paris. Aos olhos do mundo, ele era um homem do mundo, porque ele gostava de boas festas, bons encontros, boas recepções. Mas o que ninguém sabia é que, a par dessas suas atividades, ele desenvolvia uma outra atividade que consistia em assistir as pessoas necessitadas, envolver as pessoas que precisavam de algum tipo de ajuda. Isso acontecia na França. Imaginamos, mas que tipo de ajuda as pessoas precisam na França? Que tipo de ajuda as pessoas precisam em Paris? A necessidade existe em todos os recantos do mundo. Onde quer que nós formos, nós vamos encontrar pessoas que precisam do nosso amparo. Seja ele material, seja ele a nossa presença, o nosso amparo moral, a nossa ajuda espiritual. E o Luiz Martins Dantas, ele fazia exatamente isso. Notadamente, entre as décadas de 1930 e 1940, porque em 1938 ou 39 começa a fase da Segunda Guerra Mundial, que para alguns historiadores era apenas a continuação da Primeira Guerra Mundial, nós vamos encontrar o Dantas, embaixador brasileiro, realizando um ato ou realizando algumas ações que ninguém conhecia. Ele concedeu, nesse período, mais de 800 vistos de entrada de judeus que o procuravam na embaixada em Paris para virem ao Brasil. E isso era uma determinação contrária às determinações do governo brasileiro da época. Porque o governo brasileiro, na época, não estava alinhado com os pensamentos, com esse tipo de atitude e esse tipo de pensamento. Então, isso vinha em desencontro com as determinações do governo, mas o Dantas fez isso de forma absolutamente normal. Era algo absolutamente corriqueiro. Ninguém conhecia isso. Entre aqueles que receberam os vistos, nós vamos encontrar mais de 800 judeus, fora as demais nacionalidades, as demais origens, que também buscavam refúgio no Brasil. E então era uma época onde a barbárie se estabeleceu, e isso ninguém ficou sabendo. No ano de 1954, mais precisamente no dia 16 de abril, desencarna Luiz Martins de Souza Dantas, ex-embaixador do Brasil em Paris. Ele não tinha absolutamente nada em termos materiais. Ele vivia da sua aposentadoria, uma vida simples. Mas nós vamos encontrar essas referências em Jerusalém, mais precisamente no Museu do Holocausto. Museu do Holocausto, onde, no Jardim dos Justos entre as Nações, existe uma homenagem contando toda a passagem, a narrativa de Luiz Dantas, como embaixador e realizando isso em benefício das pessoas que o procuravam. Quando nós pensamos nesse tipo de atitude, nós
veremos que isso vai de encontro ao ensinamento de Jesus. Porque ninguém sabia disso. Ninguém sabia dessas ocorrências. Os historiadores brasileiros sequer citam Luiz Dantas. E ele realizou isso. E é reconhecido pela coletividade, pela nacionalidade, pela nação judaica. Então nós vamos encontrar isso também, essa atitude, que vai de encontro ao ensinamento de Jesus. Jesus, quando começou o seu messianato, ele se reunia com as multidões. Na realidade, as multidões se reuniam em torno de Jesus. Por quê? Para ouvirem o que aquele homem falava. Que aquele homem falava aos corações. Ele falava despertando as criaturas, convidando as pessoas todas a novas atitudes. E num desses encontros nós vamos encontrar os doutores da lei, os estudiosos da lei de Moisés, que eram o que os judeus seguiam à época, e muitos seguem até hoje, querendo saber de que se tratava aquele encontro, aquela mensagem daquele homem que arrebatava as pessoas. Então, um desses doutores da lei indaga do mestre: qual o maior mandamento contido na lei? A lei de Moisés. Todos nós sabemos a resposta. O que foi que Jesus disse? O maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos. Então estabelece-se o amor como o maior mandamento entre todas as criaturas, aquilo que nós vamos incorporar em nós, refinando o nosso sentimento. Mas ao nos referirmos ao sentimento, nós nos lembramos de uma mensagem de Lázaro. Lázaro, espírito. Ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz que Jesus vivenciou em todos os instantes da sua vida o sentimento de amor ao próximo. E ele explica em detalhes. No início da sua jornada, na origem da sua jornada, a criatura desenvolve em si os instintos. É o instinto de conservação, é o instinto de vida em sociedade para se assegurar das condições para a sobrevivência. É o instinto de reprodução, passar para as gerações futuras os caracteres da própria criatura. Então, tudo isso são instintos que nós vamos desenvolvendo. Com o passar do tempo, nós passamos a vivenciar as sensações, que nos chamam a atenção, muitas vezes fazem com que realizemos mais ou menos. E chegamos num patamar onde as sensações dão lugar ao sentimento. O sentimento na criatura é esta fase que nós estamos vivenciando agora no planeta que abençoadamente nos acolhe. E o sentimento ele é sublimado pela vivência ou pelo sentimento de amor. Aquele que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós no seu messianato. Nos seus exemplos, nas suas histórias, nas parábolas que eram transmitidas às pessoas que o ouviam, na sua atitude diante daqueles que o buscavam e daqueles que não o compreendiam, daqueles que maltratavam uns em detrimento de outros, o perdão incondicional, a misericórdia que deveria a misericórdia que deveria orientar todas as nossas ações. Então nós começamos a compreender o sentimento de amor que deve nos envolver, que deve nos embalar. Os benfeitores espirituais, analisando o sentimento de amor em nós, nos fala que incorporarmos em nós valores, instintos, sensações, depurarmos com o sentimento e criarmos em nós
a sublimação desse sentimento através do sentimento de amor, na vivência do amor, ela pede de nós situação diferente, ou mais além. Pede de nós algo mais. O quê? A ação no bem. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? O que é a benevolência? O que é a ação no bem? Qualquer coisa que nós possamos fazer àqueles que conosco convivem e o meio que nos acolhe, que seja útil, que seja positivo. Algo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. Muitas vezes a gente para pouco para pensar nisso. Mas quando realizamos este ato, a nossa consciência registra e nós ficamos suaves, leves nas nossas experiências do dia a dia. Mas o que fazer para realizarmos a caridade? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, mais precisamente no capítulo 49, nos fala da caridade e da riqueza. Porque muitos de nós imaginamos que precisamos de recursos materiais para realizarmos o bem. Não precisamos. O bem deve ser vivenciado a qualquer instante e pode ser realizado por qualquer pessoa. Basta que busquemos realizar o bem. Não precisa ser de ordem material, mas estarmos presentes, realizarmos o nosso melhor. E nesta mensagem, Emmanuel lembra a própria figura de Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós. E ele começa lembrando que Jesus não tinha absolutamente nada, materialmente falando. Ele não tinha recursos. Ele não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça, nas palavras de Emmanuel. Como nós modificamos alguns termos, alguns ditados, ele não tinha um gato para pegar no rabo, é isso? É esse o termo que se usa? Pois é, ele não tinha absolutamente nada. E a partir desse nada que ele tinha, em todos os instantes da sua vida, como diz Lázaro, ele vivenciou o sentimento de amor ao próximo. No momento aprazado, falamos em todos os momentos, porque nós conhecemos apenas, mais ou menos, algumas ocorrências dos 3 últimos anos da vida de Jesus, que estão nos evangelhos. Algumas narrativas que estão esparsas nas instruções de benfeitores espirituais, nas narrativas de espíritos que vieram e trouxeram à luz algumas informações da infância de Jesus. Fora isso, nós sabemos muito pouco. Mas os benfeitores espirituais dizem que desde o primeiro instante, desde o primeiro momento em que ele esteve entre nós, foi uma criança diferente. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala a respeito, e outros benfeitores seguem a mesma linha. E então, o que foi que Jesus fez? Ele não tinha absolutamente nada materialmente falando, mas ele anuncia algo que as pessoas pouco imaginavam à época. A imortalidade do espírito. Os bens imarcessíveis, ou seja, bens que não cessam do espírito. Demonstrou a humildade frente aos poderosos. Acentuou as alegrias nas bodas singelas de Caná. Ensinou os discípulos sem afetação. Imagine, numa época diferente da nossa, um homem chega num ambiente e convida algumas pessoas para seguirem este ensinamento que ninguém fazia ideia exatamente do que era e não estava presente nas necessidades corriqueiras do dia a dia. E esses 12 apóstolos, 12 discípulos, o acompanham e passam à posteridade algumas situações que nós conhecemos da vida do Mestre. Assistência aos enfermos, assistia a todos que o procuravam. Nas suas reuniões com as multidões ou na situação mais
em particular, quando os enfermos lhe eram apresentados, ele simplesmente curava esses enfermos. A todos? Não. Não a todos. Por que Jesus não curava a todos? Porque, às vezes, para nós, a enfermidade ainda é um remédio. E nós precisamos passar por essa situação onde a enfermidade, a doença, as dores, as aflições que decorrem do desajuste patológico do nosso modo de ser, do nosso corpo, ele surta os resultados. Quer ver como é diferente um para o outro? E cada um de nós temos casos diferentes. Imaginemos 2 pacientes, os 2 com a mesma enfermidade, os 2 fazendo o mesmo tratamento, mesmo diagnóstico, tomando o mesmo medicamento. Um fica bom em alguns meses, o outro permanece enfermo durante mais tempo, às vezes anos afora. O que é isso? O diagnóstico era o mesmo, a enfermidade era o mesmo, são condições diferentes em que nós nos encontramos. Então Jesus conhecia isso. Com o seu psiquismo superior, ele identificava essas necessidades. E, às vezes, as pessoas não obtinham cura para as suas enfermidades, mas tinham a sua visão do mundo, das necessidades, ampliada. E isso fazia com que elas se reanimassem diante das dificuldades, diante das situações da vida. Ele levou coragem aos desalentados. Imaginamos alguém que não tem absolutamente nada em ninguém, e chega alguém que o socorre e lhe dá atenção. É isso que nós vemos? Até hoje nós vemos essas situações. Estes ensinamentos de Jesus estão presentes. Nós podemos citar N casos no nosso dia a dia, de pessoas que simplesmente atendem aos necessitados, aos desvalidos, desalentados. Consolação aos aflitos. Nós conhecemos, pela lembrança de Kardec, as condições em que muitas vezes as aflições se achegam a nós. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec lembra o ensinamento de Jesus no tocante a bem-aventurados os aflitos, Kardec nos fala da justiça das aflições, que nada acontece por acaso ou capricho da lei divina ou do Criador, por decorrência, que tudo tem uma causa, que as nossas aflições decorrem de causas, que podem estar nesta existência, grande número das nossas aflições tem as causas nesta existência, e se as causas não estiverem nesta existência, estão em existências passadas. O que para nós não é difícil compreender, já que compreendemos a lógica das reencarnações, das existências sucessivas. Se demos causa em algum momento e lá atrás nós não solucionamos este desequilíbrio, esta marca que fica nas nossas ações, mas dia menos dia nós temos um encontro marcado para recompor, para reconstruir, para recuperar aquela situação e trazê-la de volta à harmonia das nossas próprias ações, no nosso dia a dia. Ele imprimiu uma visão nova aos olhos de Madalena. Maria de Magdala, todos nós lembramos, era uma mulher equivocada. Ao encontrar-se com Jesus, ela recebe algo mais. Recebe a atenção, o carinho que o mestre dispensava a todos. Alguém que a compreendia. Imediatamente ela abandona aquela vida de equívocos, não foi compreendida pelos homens, pelas criaturas, pelas pessoas que a conheciam, mas ela passa a seguir Jesus. Então, as realizações foram muitas. Diante de Judas Iscariotes, nós vamos encontrar todas as pessoas que imaginam Judas, imagina um traidor. Imaginamos nós que ele era mais ou menos como nós.
Ele era um sonhador. Ele almejava determinadas coisas. É possível que ele não tivesse entendido Jesus de forma plena. Judas, falamos mais ainda, Barrabás, que é citado, poucas vezes citado no Evangelho pouquíssimas vezes, nós citamos ainda Dimas, aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, não foram compreendidos. E eles também não compreenderam a mensagem de Jesus. Por isso se desiludiram ou se desequilibraram, cometeram os seus desatinos. Judas, em especial, passa para a posteridade lembrado como sendo um traidor. Mas quem foi que socorreu Judas lá no Vale dos Suicidas? O próprio Jesus. Segundo as narrativas em forma de poema de Maria Dolores, psicografia do nosso querido Chico Xavier. No primeiro momento, antes de reencontrar-se com Maria de Magdala, no momento do sepulcro, ele já havia ido a Judas, socorrer Judas e entregue Judas para os benfeitores espirituais que o auxiliavam no plano espiritual. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão. Muitas vezes nós nos decepcionamos com aqueles que conosco convivem. Assim como aqueles que conosco convivem muitas vezes se decepcionam conosco. Mas o que é que Jesus fez com Simão Pedro? Simão Pedro foi compreendido por Jesus. Mais que isso, Jesus volta e fala a Simão Pedro. O encarrega, o incumbe de transmitir às pessoas, às sociedades, aquela mensagem que ele havia vivenciado durante aquele curto estágio de aproximadamente 3 anos com o Mestre. Mais que isso, ele volta e convive com os discípulos, porque nenhum dos discípulos estava na crucificação de Jesus, a não ser João, que ainda era um jovem, um pouco mais que um adolescente. Os demais ficaram amedrontados, temerosos de que algo pudesse acontecer, sem saber exatamente o que fazer. Então eles se evadiram daquele ambiente. E o que aconteceu? Fora João, que ali estava ao lado de Maria, nós vamos encontrar Jesus que retorna e convive com os discípulos até ascender ao plano espiritual. Então, Emmanuel diz mais ou menos o seguinte: lembra-te que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. São essas ideias que o Mestre nos trouxe. São esses exemplos que eles nos passaram. E muitas vezes a gente acha que é um pouco difícil praticar isso ou aquilo. Não é difícil. Qualquer coisa que façamos vai ajudar o meio e aqueles onde nós convivemos. Na Austrália, existem vários, como no Brasil, como nos Estados Unidos, como nos países, como praticamente em todos os países, aqueles centros de compra, né? Os shopping centers. Um shopping center em uma cidade da Austrália resolveu fazer um exercício para verificar até onde ia a honestidade e das pessoas, até onde ia a honestidade e a sensatez das pessoas. Eles deixavam propositadamente caído num ambiente que eram possivelmente, imaginamos nós aqui nos shoppings em Rio Preto, imaginamos num dos corredores um óculos, sem nenhuma identificação. Ninguém sabia de onde aquele óculos vinha, quem tinha deixado aquele óculos. E muitas pessoas procuraram, algumas pessoas levaram o óculos, mas muitas pessoas pegaram aquele óculos e levaram
na administração, no setor de achados e perdidos. A moça do achados e perdidos, ela sabia que aquilo era uma armação, uma encenação para verificar até onde ia a honestidade e a boa intenção das pessoas. E, de uma forma distraída, ela acabava tirando uma foto da pessoa enquanto a pessoa estava ali conversando. Para a surpresa dessas pessoas, que fizeram isso sem nenhum desejo, sem nenhuma ideia de recompensa ou reconhecimento, enquanto essas pessoas voltavam para o shopping, nas paredes eram mostradas as suas fotos. E embaixo, o agradecimento. Agradecimento pela honestidade. Então, nós verificamos que bons corações, honestidade, benevolência existem em todos os recantos. É verdade que ainda existem aqueles casos em que a gente deixa passar a oportunidade. E existem aqueles casos de pessoas que não querem, não aceitam que necessitam de ajuda. O que decorre, mais uma vez nós lembramos, de épocas passadas, de valores, vícios morais que nós ainda estamos trabalhando em nós. Nós nos lembramos de 3 casos. O primeiro desses casos diz respeito a uma mulher. Uma mulher em Londres, ela levava uma vida relativamente simples, ela sobrevivia com os recursos que conseguia, e um belo dia faleceu uma das tias dessa mulher. E o inventário foi aberto. E para cada um dos herdeiros sobraram apenas algumas libras. Mas as pessoas queriam que aquela mulher, aquela senhora que não aceitava nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de caridade, ela tivesse melhoradas as suas condições. O que o inventariante fez? Combinou com o advogado, combinou com as autoridades, colocou do seu bolso uma importância considerável que se destinaria àquela mulher. E ela recebeu esta herança agora de uma forma a que pudesse imaginar que a sua parte na herança é que mudara a sua vida. Ninguém sabia do benfeitor, do seu benfeitor. Existe um outro caso também em Londres. Este caso é um senhor que durante toda a sua vida ele trabalhou como escultor. Então ele pegava as pedras brutas e ia tirando, como diz o artista, ia tirando a estátua de dentro da pedra, ia esculpindo a pedra. Em determinado momento da vida, ele achava que aquela atividade já não estava mais sendo trabalhada como ele sempre realizara durante a sua juventude, os tempos em que ele tinha mais saúde, mais disposição. E ele começou a ficar meio entristecido, meio preocupado. Não tenho mais talento, não tenho mais como fazer. E então o filho, conhecedor do pensamento do pai, morava na mesma casa. O pai adormecia, o filho levantava, ia lá na estátua que o pai estava trabalhando, corrigia os defeitos, limpava tudo lá, e no dia seguinte, quando o pai pegava ou retomava a estátua em que ele estava esculpido, ele olhava e falava assim: nossa, parece que alguns defeitos desapareceram enquanto eu dormia, repousava à noite. Eram os defeitos que o próprio filho tinha tirado. Ninguém nunca ficou sabendo disso. Ninguém nunca soube, até que o pai desencarnou, e um belo do dia o filho falou para uma irmã, e falar coisas para as irmãs é como rastilho em pólvora. É isso, camarada? Todo mundo fica sabendo. E existe um outro caso, para finalizar, de um médico. O médico, também na cidade de Londres, ele receitou um remédio à paciente. A paciente não tinha condições
financeiras de comprar aquele remédio. O que o médico fez? Ele entra em contato com a empresa farmacêutica, que era atacadista também, pede que sejam embaladas tantas caixas do remédio, ele ia pagar por esse remédio, só que nesta embalagem deveria constar amostra grátis. Não havia amostra grátis daquele medicamento. E a paciente recebeu o medicamento do médico. São coisas simples do nosso dia a dia. Não sejam muitas preocupações, muitos malabarismos para que nós realizemos também, mas estão presentes. Se nós verificarmos no nosso dia a dia, nós vamos verificar que isso também se faz presente no nosso meio, onde quer que estejamos, porque é algo absolutamente simples, normal e possível para todos nós. Para encerrarmos, nós vamos lembrar uma frase, mais uma vez, de Joana de Ângeles, no tocante aos ensinamentos e à presença de Jesus em nós. Diz Joana de Ângeles mais ou menos o seguinte: quem viu Jesus passar, apenas viu. Mas quem o encontrou, face a face, frente a frente, nunca mais foi o mesmo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.